Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, gente, desde o começo do canal eu tenho recebido ideias pra falar sobre a Belle Delphine. Ela é uma pessoa que aparece frequentemente nos meus comentários pra que eu fale sobre ela. E hoje eu decidi falar sobre ela. Bom, gente, Belle Delphine é o nome artístico de Maribel Kirchner, eu acho que eu pronunciei certo. Ela nasceu em 1999 na África do Sul. E ela começou a fazer os conteúdos dela lá pra 2014, 2015, que ela fazia os conteúdos dela no Tumblr. E ela postava várias fotos bonitas, fazia maquiagens bem chamativas, assim. Ela era bastante diferente de hoje. Hoje ela é até básica, perto de como ela era quando ela era adolescente. Ela começou a fazer os seus vídeos lá pra 2016 mesmo. A Belle é uma pessoa que sempre falou que já tinha interesse em homens mais velhos desde quando ela era muito nova. Na época que ela fazia essas fotos que eu coloquei pra vocês verem, ela foi morar com um namorado mais velho, que não é citado a idade exata dele, mas ele era mais velho. Nessa mesma época, ela já teve uma polêmica que, obviamente, não ficou conhecida porque ela não era famosa, mas ela começou a vender fotos adultas quando ela tinha uns 17 anos. Só que não eram fotos dela, ela pegava fotos de pessoas aleatórias e vendia como se fosse dela. Ela e esse namorado dela. Na verdade, ela não usava a imagem de pessoas aleatórias, ela usou a imagem de uma menina em específico. E ela chegou a admitir que ela fez isso mesmo e que ela fez isso com a ajuda do ex-namorado dela, que ele era mais velho. E ela chegou até a se oferecer pra devolver o dinheiro pra garota por ter usado a imagem dela, mas a menina não aceitou e elas resolveram. E foi nessa época que ela era bastante nova, mas ela começou a explorar mais a sua sexualidade. Então ela ia pra lugares assim, um pouco que não devia ter pessoas menores de idade igual ela, mas ela ia pra esses lugares e ela percebeu que ela gostava mesmo de se sexualizar e de sensualizar bastante. Ela começou a fazer os vídeos, como eu disse, lá pra 2016, quando ela começou a postar no YouTube. O primeiro vídeo dela foi um tutorial de maquiagem, que infelizmente, que nem eu falei pra vocês, a gente não tem mais esses vídeos no ar, porque o canal dela caiu, o canal dela do YouTube, depois que ela começou a postar essas coisas estranhas. Ela começou a fazer sucesso mesmo lá pra 2018, quando ela explodiu com aquela cara de arregaô que ela começou a fazer, que é aquela cara de anime que você põe os seus olhos pra cima e você põe a língua pra fora. E que ela começou a fazer vários cosplays, tipo, ela era muito bonita, ela chamava muita atenção com aquele cabelo rosa que ela tinha. Ela também usava aquele aparelho que eu até fiquei me questionando se aquele aparelho era real que ela usava nas fotos. Porque quando ela era nova, tipo, quando eu vi as fotos dela antiga, ela não usava. Enfim, eu acho que era só pra fazer parte, né, do personagem, que é pra ser a garota gamer estranha. E ela começou a fazer sucesso, e logo que ela começou a fazer sucesso, lá pra março de 2018, ela abriu o Patreon. Pra você que não sabe, o Patreon é como se fosse um OnlyFans. E os dois não são redes feitas pra pornografia. Eles são redes que, de início, a ideia era você mandar dinheiro pra pessoa e você ter um certo acesso a mais à vida da pessoa, não necessariamente algo sexual. Mas a Belly já fazia isso pra fazer coisas mais sexualizadas mesmo. Vocês vão ver que não é nada explícito, mas no começo ela já tinha essa identidade, não é bem identidade, tipo, ela já chamava atenção pela sua sexualidade, né? Por ser uma mulher bem sensual, que chamava atenção. E ela já era adulta, né? Como ela nasceu em 99, ela já devia ter uns 19 anos quando ela começou a fazer esse tipo de conteúdo. Em novembro do mesmo ano, 2018, ela já passava de 850 mil seguidores e ela começou a fazer cada vez coisas mais chamativas e coisas mais estranhas, porque a Belly foi uma das pessoas que aproveitou muito bem o rage bait e foi uma das primeiras pessoas que cresceu praticamente em cima de rage bait. Porque lá pra 2018 ainda não existia esse termo, né? Eu acredito que não existia. Em fevereiro de 2019, ela postou aquele vídeo dela que ficou bastante famoso, que é um vídeo que ela brinca com o povo morto. Ela postou esse vídeo no YouTube. Vocês já entendem porque que caiu, né, o canal do YouTube dela. E ela postou um vídeo em que ela brincava com o povo morto, aparecia em várias situações. Aparecia lendo, brincando como se fosse uma boneca mesmo. E já causou bastante estranheza nas pessoas, isso que ela fez. Nessa época, ela ainda não fazia nada sexualmente explícito, tipo, ficar pelada, então sempre ficava naquele vai, não vai. E o povo ficava, vai logo, minha filha, mostra aí logo, mas ela não mostrava. Em junho de 2019, ela aproveitou isso e falou que se uma determinada foto dela batesse 1 milhão de curtidas, ela iria abrir uma conta no P-Hub,
E aconteceu, ela bateu 1 milhão de curtidas e ela abriu essa conta nesse site. Só que ela postou, ó, pra vocês terem noção, ela postou 12 vídeos. E os vídeos sempre tinham uns nomes bem assim, tipo, menina fazendo isso com pinto. Só que você abria e não tinha nada. Teve um que ela postou, que eu não vou falar o nome, mas é quase esse nome que eu falei. E quando abriam, era literalmente ela fazendo carinho num pintinho, né? No animal. As pessoas ficavam, pô, pelo amor de Deus. E já começavam a se estressar, porque nunca ia. Ela sempre falava, ah, gente, agora vai, agora vai, agora vai. E nunca ia. Depois disso, o Instagram dela caiu. O Instagram dela, nessa época, já tava com mais de 4 milhões de seguidores. Isso foi uma coisa que também chamou bastante atenção pro perfil dela. Tipo, ai meu Deus, o perfil da Belle Delphine caiu. E todo mundo começou a falar mais e mais dela. Se você tava na internet pra 2019, lá pro meio de 2019, você conhece a Belle Delphine. É muito difícil, ainda mais se você for uma pessoa que usa bastante a internet, porque ela começou a aparecer em vários canais brasileiros. Tipo, o Goulart fazia... Mano, o Goulart deve ter uns 10 vídeos falando sobre ela. E então ela ficou muito estourada nessa época. Eu acho que esse foi até o auge da Belle Delphine. Se aproveitando desse auge, ela fez o que fez ela ficar bem mais conhecida, que foi ter anunciado a água de banho dela, que ela anunciou dia 1º de julho. E a água de banho dela era cada pote de água por $30. Então, gente, meu Deus do céu. Você paga R$ 30 num pote. Mano, o pote devia ser tipo desse tamanho assim, que ela vendia. E ele simplesmente esgotou em 3 dias. Muita gente bebia a água dela. E eu acredito que nem seja a água dela mesmo. Ela deve ter aberto a torneira, colocado e vendido para as pessoas. E esgotou em 3 dias de vendas. Depois de um tempo, ela ficou sumida. E em outubro de 2019, ela apareceu falando que ela tinha sido presa porque ela tinha pichado, ela foi presa por vandalismo porque ela pichou o carro de uma menina que teria roubado seu hamster. E ela chegou até a publicar no Twitter uma mugshot, que é aquelas fotos de cadeia que tira assim que a pessoa tá segurando a ficha e você tira a foto da pessoa. Só que muita gente foi atrás pra ver se ela realmente tinha sido presa e não. Depois ela mesma admitiu que era mentira, que ela tinha inventado isso. Só que tem uma foto mesmo de um carro pichado, então ela deve ter pichado um carro qualquer aí. O jeito que ela gosta de chamar atenção é bem capaz dela ter pichado o próprio carro dela só pra tirar uma foto e postar. Ela já era muito famosa ainda, mas o auge dela já tinha passado. E ela ficou sumida da internet de novo por um tempo. E no final do ano 2020, ela falou que ia postar um vídeo adulto, um vídeo pornô mesmo, no dia do Natal, na véspera. Eu lembro desse dia porque tinha muita gente, meu Deus do céu, contando as horas pra poder ver esse vídeo dela. Quando esse vídeo saiu, era um vídeo super tosco, tipo, era um vídeo mesmo adulto, mas era um vídeo estranho, tinha uma temática estranha, esquisita, e as pessoas não gostaram. Muita gente não gostou disso, deu muito hate na Belle, e ficaram, tá bom, minha filha, a gente não liga mais, porque a vontade das pessoas desde o começo era que ela fizesse coisa explícita. Ela fez, as pessoas não gostaram, e ela começou a tomar hate. Ela continuou postando esse tipo de vídeo, né? Só que, como eu disse, ela sempre se apoiou no rage bait. E uma coisa que ela postou em janeiro de 2021 fez com que as fãs mulheres dela largassem a mão dela. Foi quando ela postou um ensaio fotográfico que ela teria feito com um cara aí. E era um ensaio que a temática era literalmente ela sequestrada. Ela postou um tweet assim escrito: meu primeiro date perfeito, meu primeiro encontro perfeito. E ela amarrada enquanto fazia poses sensuais e, tipo, com uma cara de, tipo, socorro, enquanto ela tava amordaçada e presa, assim. E ela tava vestida de um jeito estranho, parecia que ela tava querendo se mostrar como uma adolescente. Depois, ela teria falado que ela tinha fetiche em, tipo, não consentimento, sem consentimento. Desde o começo, eu lembro de ter visto uma postagem que ela tava presa numa jaula em 2019. Então, desde o começo, ela sempre tinha essas coisinhas assim, sabe? Ai, sou a namoradinha sua que está aqui presa. Porque os caras estranhos têm feito isso. E nessa época também as pessoas já... tá bom, Belly, que legal. E não dava mais bola pra ela. Aí ela sumiu mesmo, ficou bastante tempo sumida. E ela apareceu há uns 2 anos atrás, lá pra 2024, no podcast, que ela falou nesse podcast que ela não se sentia bem e que se ela pudesse, ela cancelaria, apagaria tudo isso que ela fez, porque ela chegou a comprar uma casa própria, né? Porque ela ficou milionária. E o pai dela ficou, nossa, mas como é que você tem tudo isso de dinheiro pra você comprar uma casa própria pra você? E ele
pesquisou o nome dela na internet e achou. E ela e o pai acabaram se afastando e não tem muito contato. E ela disse que isso foi uma coisa que levou ela a se arrepender mais ainda desse tipo de conteúdo que ela fazia. E hoje em dia também ela disse que toma muito hate desses mesmos homens que compravam dela. Recebe comentário tipo, você tá gorda, você tá velha, você tá feia. Igual várias meninas que eu trago aqui pra vocês, que depois de um tempo que ela sai do auge, muitos caras começam a humilhar ela e falar mal dela. E isso aconteceu com a Belly. E hoje em dia, pelo que eu pesquisei, ela não tem mais Instagram. Os Instagram que aparece dela são um bando de pessoa que é fake, fingindo que é ela. Ela se afastou. Hoje em dia ela mora no interior da Inglaterra. Pelo que eu vi, ela mora numa casa de 8 cômodos, então você consegue entender por que o pai dela ficou surpreso, porque imagina o preço de uma casa dessa. Pelo que ela fala, né, nas raras aparições que ela faz, ela não tem vontade de voltar. E é isso. A imagem dela ficou muito suja. Ela realmente fez coisas bastante estranhas pra chamar atenção e ganhar dinheiro, porque desde quando ela era novinha, ela já tinha a convicção de que ela queria ganhar muito dinheiro, não importava como. Mas agora que ela é uma adulta, ela vê que isso trouxe muitas consequências pra vida dela, então isso é uma coisa que nunca vai se apagar. Ela foi uma das maiores garotas e girls da internet e as pessoas nunca vão esquecer disso, mas ela disse que se arrepende muito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Qualquer coisa vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou ler com muito carinho pra vocês. Se você quiser me ajudar, vire membro, curta o vídeo, hype o vídeo, deixa um comentário. E é isso. Tchau!